Muito bem, estamos começando o nosso curso para a banca IBFC. O nosso curso, a partir de agora, ele vai ter a seguinte sistemática. Nós estamos começando, vejam aí na sua tela, o nosso tema 1, chamado de acentuação gráfica. E assim como esse tema, vem aqui comigo, toda a sistemática do curso vai ser assim. Cada aula, a partir de agora, terá uma duração de 20 minutos. Nós fazemos uma aula de 20 minutos para você não se cansar muito, para você não perder o seu ânimo e para você ter tempo de estudar numa hora de almoço ou quando você chega cansado em casa, sem ficar naquele martírio. Bom, se você estiver de boa, se você estiver disposto e quiser assistir 2, 3, N aulas, aí é com você. Então, o curso vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos pegar o primeiro tema, que é a acentuação gráfica. Eu peguei um texto que caiu numa prova recente do IBFC. Desse texto, eu destaquei algumas palavras. Essas palavras que eu for destacando vão nos dar a possibilidade de apresentar a teoria. E logo depois de apresentarmos a teoria, nós vamos fazer 5 questões da banca IBFC. Então, quero também pedir a você o seguinte, imprima o PDF que acompanha as aulas. O PDF contém exatamente os slides que eu estou mostrando aí na sua tela. Porque enquanto você está vendo na tela, é muito tranquilo. Mas quando você não tem o material concreto para você se apoiar, realmente é ruim. Então eu gostaria que você tivesse isso impresso e, sobretudo, que você anotasse. É aula. A aula tem que ter registro. Você não tem que cruzar o braço, olhar para a minha cara e falar assim, estou entendendo. Que bom que está entendendo. Mas anote. Ou crie um arquivo, ou crie um fichário com o tema acentuação, que é o nosso tema 1. Olha aí na tela. O texto que caiu numa prova recente do IBFC, ele chama assim, você é mais tênis ou frescobol? Eu não vou fazer as questões desse texto, que foi tirado aí de um autor chamado Rubem Alves. Mas eu vou, por exemplo, pegar essa frase aqui do texto, chamado assim, você é mais tênis ou frescobol? Observe que eu destaquei a palavra você, a palavra é e a palavra tênis. Então vamos começar aqui o nosso assunto do nosso tema 1. Dentro da parte chamada ortografia, e a ortografia, orto significa correto, e grafia significa escrita, então a ortografia é a escrita correta. E quando eu falo de acentuação gráfica, é o assunto de ortografia que mais cai. Então, dentro do tema acentuação gráfica, para eu saber se a palavra tem acento ou não, isso é importante, não é só para você fazer uma questão de múltipla escolha. Isso é importante porque você, às vezes, no seu concurso tem redação, e numa redação você precisa escrever. Então, a acentuação gráfica, ela normalmente se liga à chamada tonicidade. O que é a tonicidade? É quando uma palavra tem uma sílaba forte, e essa sílaba forte se chama sílaba tônica. Por exemplo, vai lá na tela. Na primeira frase do texto, o que está destacado em verde, a palavra é, eu não tenho como falar que essa palavra tem sílaba tônica ou não, porque ela tem uma sílaba só. Então, o primeiro tipo de palavra que nós temos são as palavras monossílabas. Obviamente, como o nome sugere, palavra monossílaba é aquela que tem uma sílaba só. Então, por exemplo, eu tenho o verbo ser, ele é. Eu tenho o oceano, cujo sinônimo é mar. Eu tenho o adjetivo quem está desacompanhado, que é só. Eu tenho o firmamento, que eu chamo de céu. Eu tenho, por exemplo, né, o termo eu em companhia de alguém, que é com. Tudo isso são palavras monossílabas. É só para te mostrar
que nem todo monossílabo tem acento. Então tem monossílabo sem acento e tem monossílabo acentuado. Por enquanto é só isso que eu quero que você veja. Na tela, a palavra você, que está em vermelho, não é monossílaba. Vem cá. Você tem duas sílabas. E a palavra você é o que a gramática chama de uma palavra oxítona. Uma palavra, para ser oxítona, ela tem que ter pelo menos duas sílabas. Então, a palavra monossílaba tem uma só. A partir de duas sílabas, a palavra pode ser oxítona. Então, quando eu tenho a palavra você, que eu divido assim, eu quero que você veja que a sílaba acentuada é a última. É isso que é uma palavra oxítona. Se eu tenho, por exemplo, a palavra, a fruta chamada caqui, ela também tem duas sílabas. E a sílaba mais forte é a última, não é caqui. Caqui é uma cor caqui. Caqui não tem acento. Por exemplo, a mãe da sua mãe é a sua avó. Também é uma palavra que tem duas sílabas. E a última sílaba é a forte. Ela tem acento. O que eu quero que você saiba é que a palavra oxítona, ela tem a última sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a última sílaba forte. E assim como as monossílabas, nem toda a palavra oxítona é acentuada. Vai na tela. A palavra que eu destaquei em verde não, em azul, que é a palavra tênis, também, vem aqui, é uma palavra de sílaba. Só que ela não tem a última sílaba tônica. Essa palavra é o que a gente chama de palavra paroxítona. Então, as palavras paroxítonas também têm que ter pelo menos duas sílabas. E aí, quando eu tenho uma palavra tênis, que eu divido assim, ó, tênis. Observem que a sílaba forte é essa aqui, ó. Ela não é mais a última. Ela é a segunda de trás para frente. Ou ela é a penúltima. Isso é o que a gente chama de palavra paroxítona. Por exemplo, quando a gente fala da palavra empresa, eu divido em sílaba assim, ó. Empresa. Não é empresa. É empresa. É também uma palavra paroxítona. O que eu quero te mostrar é que nem todo monossílabo tem acento, nem toda oxítona tem acento e nem toda paroxítona tem acento. Então, a acentuação, ela tem a ver com isso. Por exemplo, na tela, o que está em preto, a palavra mais, é monossílaba, não tem acento. O que está em o ou é monossílaba, não tem acento. A palavra frescobol não é monossílaba. A última sílaba, frescobol. Essa é uma palavra oxítona. Então você tem o você, que é o oxítona com acento, e o frescobol, que é uma oxítona sem acento. O que é o monossílabo com acento, e o mais, que é o monossílabo sem acento. Então vem cá. A princípio, o que me interessa é falar a respeito disso. Então vamos começar na sua tela com essa frase. O tênis é um jogo feroz. Está lá no texto. Que as provas são feitas com frases do texto. O é uma palavra monossílaba. Vamos falar sobre a acentuação dos monossílabos. Vem cá. Eu já te disse que nem todo monossílabo tem acento. Então, os monossílabos, isto é, as palavras que têm uma única sílaba, têm uma característica. Os monossílabos acentuados, eles terminam em A, E e O. Então, aquele instrumento, por exemplo, pegou a pá e foi trabalhar.
A palavra pá é um monossílabo que termina em A, por isso ela é acentuada. Mas a palavra foi também é um monossílabo. Ela não é acentuada porque ela não termina em A. Aliás, pode ser a letra A ou a S, o S de plural. As pás, né? Por exemplo, machucou o pé no jogo. Quando eu falo machucou o pé no jogo, observem que a palavra pé é monossílaba, terminada em E. Por isso que ela teve acento. Também pode ser o E ou E seguido de S. Meus pés estão doloridos. Por exemplo, preciso tirar o pó dos móveis. E quando eu digo que eu preciso tirar o pó dos móveis, essa palavra pó é um monossílabo, terminado em O. E é o O que poderia ser seguido de S, quando você faz pós-graduação. Então, quais são os monossílabos acentuados? São os monossílabos terminados em A, E e O, que são seguidos ou não de S. Essa é a regra geral ligada à tonicidade das palavras monossílabas. Lá no texto, meu amigo, tem uma outra frase, vejam aí. A outra frase diz assim: o seu objetivo é derrotar o adversário. E aí eu escrevi sobre a acentuação das paroxítonas. Então vem aqui comigo. Já falei com vocês que a palavra paroxítona é aquela palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Isto é, a segunda de trás para frente. Já te mostrei que nem toda paroxítona é acentuada. Então, na verdade, eu quero que você guarde o seguinte. O A, o E e o O são as palavras, são as terminações dos monossílabos que têm acento. Eu vou acrescentar aqui agora o EM e o ENS. Ok? Essa é uma sequência que você não pode esquecer na hora de fazer prova. A, E, O, EM e ENS. Porque as paroxítonas, todas são acentuadas, exceto as que terminam em. Isso aqui, ó. Toda palavra paroxítona é acentuada. Mas se ela for paroxítona e terminar em A, ela não pode ter acento. Por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. A mesa está posta. A segunda palavra dessa frase é mesa. Não é mesa, é mesa. Essa é uma palavra paroxítona terminada em A. Ela não tem acento. A palavra ou A ou AS, né, gente? A palavra paroxítona terminada em E também não tem acento. Por exemplo, o perfume enjoa. Ele é doce. Quando eu falo que o perfume enjoa, ele é doce, a palavra perfume não é perfume, é perfume. É uma palavra paroxítona terminada em E. Ela não tem acento. Doce também. Não é doce, é doce. É uma palavra paroxítona terminada em E. Antigamente, o doce tinha um chapeuzinho no O. Doce. Não tem mais. Então, toda paroxítona que terminar em E ou em E seguido de S, não tem acento. Por exemplo, você gosta de coco? Essa é uma das palavras mais erradas da língua portuguesa. Coco. A palavra coco não é cocô. Cocô seria aqui a última. Coco é essa sílaba forte. É uma paroxítona terminada em O. Ela não tem acento.
Agora, bala de coco, doce de coco, picolé de coco, geralmente, quando você encontra com acento. Então, coco não tem acento. Por exemplo, julguei errado esse item. Quando eu falo julguei errado esse item, a palavra item não é item, é item. É uma palavra paroxítona terminada em em. Ela não tem acento. Mas normalmente a gente vê essa palavra com acento. Por exemplo, são 3 itens. Quando eu falo que são 3 itens, a palavra itens não é itens, é itens. É uma palavra paroxítona terminada em ens. Então, isso é imprescindível. Toda palavra paroxítona vai ter acento. Só não vai se ela terminar com A, com E, com O, com em ou com ens. Vamos lá na tela? A palavra, o seu objetivo é derrotar o adversário. Eu tenho aí a palavra que eu destaquei do texto, que é a palavra adversário. Vem aqui comigo. Eu divido essa palavra em sílaba assim, ó. Adversário. A primeira dúvida que muita gente tem é assim: professor, eu não posso separar assim? Adversário. Você pode até pensar dessa forma. Mas uma coisa que eu quero te informar é que na língua portuguesa, toda sílaba tem que ter uma vogal. Tem a vogal A, tem a vogal E, tem a vogal A. Aqui eu coloquei juntas 2 letras vocálicas. Mas eu só posso ter uma vogal. Em outras palavras, aqui eu tenho a vogal A, aqui eu tenho a vogal E, aqui eu tenho a vogal O. A. Aqui parece que tem 2 vogais. Eu vou lembrar a quem já sabe o seguinte: a letra I e a letra U, quando eu tenho a palavra filhote, ou quando eu tenho a palavra ruptura, são vogais. Porque toda vogal tem que ter, toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, o I, o U, o O, o E e o A. Então, aqui, a letra I e U são vogais, porque não existe sílaba sem vogal. Agora, quando eu tenho a palavra paisagem, ou quando eu tenho a palavra afrouxar, aqui é uma vogal, aqui é uma vogal, aqui é uma vogal, aqui é uma vogal. Mas ficaram 2 letras vocálicas aqui e 2 letras vocálicas aqui. Uma aqui é o I, outra aqui é o U. Quando a letra I está junto com A, ou quando a letra U está junto com O, quando tem 2 letras vocálicas, o I e o U se chamam semivogais. A pessoa começou a piorar. Um dia alguém te ensinou que ditongo é quando ficam 2 vogais na mesma sílaba. Você lembra disso? Só que não existem 2 vogais na mesma sílaba. Toda sílaba tem uma vogal só. Ou a letra A, ou a letra E, ou a letra O, sempre são vogais. E a letra I e a letra U, depende. Essa é vogal porque ela está sozinha. Essa é vogal porque ela está sozinha. Mas essa não é vogal porque ela está com A. Essa não é vogal porque ela está com U. Então, se na palavra adversário o A e o E sempre são vogais, aqui tem 2 letras vocálicas. O A não é a sílaba forte? O A não é a sílaba tônica? Então, se isso aqui é a sílaba forte, esse I
não é a sílaba forte, ele tem que ser uma semivogal. Até porque ele está junto com o. Então, na próxima aula, que vai ser a aula 2, nós vamos começar falando sobre vogal e semivogal, e eu volto a comentar sobre a acentuação das paroxítonas. Terminamos assim a nossa primeira aula, e na próxima a gente prossegue falando de acentuação gráfica. Até lá.